Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente vai estar resolvendo mais uma questão sobre propriedades coligativas, mais precisamente a pressão osmótica, tá bom? E é isso, pessoal. Essa questão foi tirada lá do setor Gama, cujo link vai estar aí na descrição. Então, é um portal com diversos conteúdos de química e listas para serem resolvidas, tá? Eles republicam questões de diversos vestibulares ao redor do Brasil, e uma dessas é a que eu irei resolver hoje, que é do vestibular UCDB do Mato Grosso. Eu acredito que seja do Mato Grosso, na verdade, Mato Grosso do Sul, né? Enfim. Então, vamos nessa. Na desidratação infantil, aconselha-se a administração de soro fisiológico para reequilibrar o organismo. Quando injetado nas veias, este soro deve. E aí, pessoal, antes da gente começar a resolver a questão, eu gostaria de explicar o que está acontecendo, tá? Então vamos nessa. Pessoal, nosso corpo, como vocês devem saber, somos seres vivos e ele é repleto de diversas células, tá? Muitas células mesmo. Essas células, pessoal, elas possuem um volume de água, tá? Considerável dentro delas. E, basicamente, pessoal, quando a gente está num processo de desidratação, o que significa a desidratação? Nada mais é do que as nossas células estarem perdendo rapidamente líquido. Então, essa água que está dentro das células, ela vai saindo, tá bom? E por que isso acontece, pessoal? Isso acontece devido a essa propriedade coligativa que estamos estudando, que é a osmose, tá? O que acontece? Quando a gente tem no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea, uma quantidade muito grande de sais não diluídos ou uma concentração muito alta deles ali diluídos, o que acontece? Solubilizados, perdão. O que acontece? A pressão osmótica do nosso sangue fica muito alta, tá? Muito mais alta do que a pressão osmótica dentro das células, que muitas vezes não possuem essa quantidade de sais, entende? Então tem muito mais sais ali compostos, né? Eu estou falando sais, mas são compostos de modo geral, solubilizados ali no nosso sangue e pouco nas células, tá bom? Como a pressão osmótica no sangue é muito grande, o líquido, que no caso é a água, estou dando exemplo da água aqui, ele vai ser deslocado de dentro das células para a corrente sanguínea para tentar solubilizar esses sais, ou seja, abaixar a concentração, né? Não só solubilizar os sais que estão ali sem serem solubilizados, como também abaixar a concentração deles no sangue para que as pressões osmóticas fiquem iguais. Quando a gente tem um equilíbrio de pressões osmóticas, aí sim o sistema fica em equilíbrio e está tudo lindo. Na natureza tudo tende ao equilíbrio. Então, basicamente, essa vai ser a tendência natural das coisas acontecerem, tá bom? O problema, galera, é o seguinte: quando a gente não tem esse equilíbrio, a gente começa a sofrer essa desidratação contínua. E aí, a gente precisa da administração de um soro fisiológico. Qual é a função desse soro fisiológico? Basicamente, pessoal, esse soro fisiológico vai funcionar como um tampão. Olha, a gente vai barrar a passagem de água das células para o meio externo. E para isso, pessoal, ele precisa ter uma pressão osmótica igual à do sangue. Por quê? Quando você tem uma pressão osmótica equivalente ao do sangue, você equilibra as pressões osmóticas e, portanto, o fluxo de água deixa de ocorrer. Então, a água deixa de sair das células para o meio externo e continua lá, dentro da célula, tá? Sem desidratá-la. Então, vamos avaliar agora as alternativas, tá bom? A letra A diz o seguinte: esse soro ele precisa ser isotônico em relação ao sangue. Pessoal, o que é ser uma solução isotônica? Se você tem duas soluções e ambas têm a mesma pressão osmótica, você tem duas soluções isotônicas. E é exatamente isso que estamos buscando. Precisamos de uma solução isotônica em relação ao sangue, porque se esse soro ele tiver uma pressão osmótica maior do que o natural do sangue, então, pessoal, como é o caso aqui da letra D, que ele diz a pressão osmótica maior do que a do sangue, você vai ter uma solução hipertônica. Se você tem uma solução hipertônica, você vai acelerar a desidratação. Por quê? Solução hipertônica é uma solução com uma concentração muito alta de compostos ali, solubilizados ou não solubilizados. Enfim, isso vai atrair cada vez mais água de dentro das células e vai fazer com que, na verdade, a sua desidratação seja intensificada.
Então, já podemos dizer que a B é falsa e já podemos dizer que a D é falsa, pois ambas são iguais, pessoal. Só está mudando a forma de dizer. Você tem uma pressão osmótica maior e você ser hipertônico é a mesma coisa. Você vai acelerar a desidratação daquela célula. Letra C diz ser hipotônico em relação ao sangue. Ser hipotônico, pessoal, significa você ter uma baixa concentração. E aí, apesar de parecer inicialmente estar correto, a gente tem um pequeno problema. Se você inverter o fluxo de água, que é exatamente isso, você tem uma solução hipotônica em relação ao sangue, você vai inverter o fluxo de água. Agora a água vai sair do sangue, você tem uma solução diluída no sangue, uma solução concentrada na célula. A água vai sair do sangue para solubilizar os sais dentro da célula. Pessoal, e abaixar a concentração também, tá? Pessoal, se isso aí acontecer, vai ter um fluxo contínuo de água para dentro das células. Só que as células, pessoal, elas têm um espaço limitado. Então, se você injetar água ali na célula, você vai causar um inchaço nela, ou seja, vai prejudicar todo o funcionamento interno da célula. E pior que isso, se continuar, você pode até causar uma citólise, que é você romper a membrana plasmática da célula, você romper ali a membrana plasmática, que é o que delimita ali a célula, tá bom? Então, isso não é nada agradável. Você vai causar citólise no seu corpo, ou seja, vai praticamente estar destruindo suas próprias células. Então, galera, a solução não é você ter um sistema hipotônico, tá bom? E, consequentemente, também não será você ter uma pressão osmótica menor, porque ser hipotônico é a mesma coisa que ter uma pressão osmótica menor. Tá bom? Então, pessoal, seria a alternativa A a resposta correta. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo exercício.